Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal. Estou com a Cíntia Sabino. Bota aí, editor. Que ela não faz. Sou eu, não tem editor não. Oi, gente, meu nome é Cíntia, do canal Cíntia Sabino. No meu canal eu falo muito sobre intercâmbio, cultura nos Estados Unidos, inglês principalmente. E no vídeo a gente vai falar sobre o quê? Falar sobre faculdade americana. Como é estudar nos Estados Unidos e todo o processo que a gente, went through. Eu tô tendo aulas de General Education. Aqui nos Estados Unidos tem uma parte da faculdade que você faz General Education, que são aulas assim de educação geral. Então nessas aulas eu pago aula de diversidade, matemática, ciências. O meu curso que eu quero pagar na faculdade é Business Administration, com uma minor in International Business. Porque às vezes aqui o major é tipo seu bacharelado, digamos. Sim. E o minor é tipo uma especialização a mais que você vai ter, né? É como se você fosse fazer uma especialização dentro daquele curso. Isso. Pagar 2 anos de General Education e 2 anos do curso específico. Então, esses 2 anos que eu tô pagando são numa, tipo, escola técnica, ou como eles chamam aqui, Community College, que são bem mais baratos, né? Porque aqui a faculdade é bem cara. Você veio pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Conta aí um pouquinho como é que foi a sua experiência. Eu vim pelo Ciências Sem Fronteiras, então, assim, eu tava continuando uma faculdade que eu já fazia no Brasil, que era farmácia. Então eu fiz, 3 semestres no Brasil, vim para os Estados Unidos, fiz um semestre de inglês, então não tinha nada a ver com a faculdade em si. Depois que eu terminei esse semestre de inglês, aí eu fui pegar tipo, matérias da faculdade, que é aquela parte antes que você vai, de fato, para pegar as matérias relacionadas ao seu curso. Que no Brasil é meio que tudo junto, só que a gente divide mais ou menos em 2 anos, que é o ciclo básico e o ciclo específico, que a gente fala, né? Todo mundo que veio pra cá do Ciências Sem Fronteiras tinha que fazer um tempo de inglês aqui nos Estados Unidos? Depende de quanto você tirava na prova do TOEFL. Tinham 3 tipos de grupo. Um certo grupo, que era o meu, que tirou a nota mínima, teve que fazer 6 meses de inglês. Aí se você tirasse uma nota um pouquinho mais alta numa... TOEFL? Isso, no TOEFL, numa média assim um pouco mais alta, aí você fazia só 3 meses de inglês. E quem tirasse uma nota super boa no TOEFL ia direto pra faculdade. Então tinha esses 3 níveis, digamos assim. Aqui a gente paga por crédito. Então uma cadeira aqui, né, uma matéria, como a gente fala, você paga 3 créditos, 4 créditos, é como se fosse um equivalente. Aqui não conta por cadeira, conta por crédito. É uma carga horária bem menor do que a do Brasil. No Brasil, geralmente, assim, as pessoas pegam uma média de 10 matérias. 8 aulas. 8, 10, 12 matérias por semestre, o que é muito para os Estados Unidos. Aqui, geralmente, as pessoas pegam, 4. De 3 a 5. De 3 a 5, isso aí. Porque muita gente acaba trabalhando enquanto vai pra faculdade, então não tem como você fazer muita coisa. Muita coisa. Uma coisa, assim, que eu acho bem diferente da faculdade aqui pra do Brasil, claro que eu não fiz todas as faculdades dos Estados Unidos e nem todas as faculdades do Brasil, as experiências que eu tive, claro, né? Provas que, na minha faculdade, assim, 99% eram múltipla escolha. E eram provas, assim, de 100 questões. A primeira vez que eu fui fazer uma prova, que eu descobri que tinha 100 questões, eu falei... A gente vai ficar aqui, né, 3 dias fazendo a prova, 3 dias e 3 noites, né? Não tem condições disso. Só que aí, quando eu fui fazer a prova, eram 100 questões ridículas. Que, tipo assim, você não precisava nem pensar. Era muito basicamente fácil. O que o professor passava na aula. Era muito fácil. E é uma coisa, inclusive, que eu não sei a sua experiência, mas eu achei a parte que eu fiz de pre-pharmacy ridiculamente fácil comparado à pressão de uma faculdade no Brasil. Não tô dizendo de ensino, do que você vai ser futuramente. Não, eu tô dizendo assim, da pressão da carga horária do dia a dia, do que você tem que estudar. Eu acho que no Brasil era muito mais pesado e aqui eu achei muito mais leve, mas eu não sei se era porque essa parte mais pre, né? Depois ia pegar um pouco mais pesado. Mais intensa. Mais intenso. Pelo fato de você pegar pouca matéria. Eu achei isso, tipo... Pra mim, era como... Eu sentia como se eu não estivesse fazendo faculdade. Porque, cara, 3 matérias é ridículo. Tipo, 4 matérias é muito pouco. No Brasil, eu, tipo, eu vivia pra faculdade, basicamente. Essa diferença também existe porque aqui, no Brasil, a gente não tem muito essa pressão quando tá na faculdade pra, tipo, trabalhar. Não é a mesma pressão que eles tinham aqui. Não, aqui, geralmente, porque você sai de casa pra ir morar na faculdade e você não volta pra morar com seus pais, você já tem que arrumar um emprego. Então, você tem que conciliar emprego, pagar tudo o que você tá fazendo e a faculdade. Claro que tem famílias que são mais ricas e tal, e bancam tudo. Mas de maneira geral, você tem que lidar com o trabalho e você tem que lidar com a faculdade. Então, por isso que não pode ser aquela coisa extravagante. Eu esqueci de comentar, eu fazia bacharelado em letras na Federal de Pernambuco, antes de eu me mudar pra cá. Sim.
Então, eu pegava, assim, umas 8, 7 cadeiras por semestre. Então, era muita coisa. Eu já estava acostumada, assim, tipo, viver pra faculdade. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava assim, pega uma cadeira por semestre pra você começar. Nossa. 2 e tal. E não era uma coisa, assim, tão difícil, sabe? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho dos assignments, das tarefas de casa, que a gente chama de homework. Então, a gente vai comentar um pouquinho como é que foi essa experiência. Quando você tava na WKU, lá em Kentucky, como era? Você tinha muito homework, muito paper? Sim. Como é então, que era? uma coisa que eu achei muito diferente é que tinha muito assignment. Muito. Que são as atividades de casa, tipo dever de casa, né? De casa. Muito. E tudo valendo nota, e eles pediam mesmo e tal. No Brasil, eu acho que o mais pesado era estudar para as provas. As provas eram bem difíceis. Então, eu tinha que, tipo, dar minha vida pelas provas. Mas, e as coisas que o professor ia passando, tipo, de assignment e tal, não era necessariamente obrigatório você entregar. Era mais pra te ajudar a fazer a prova. Pra aprender o conteúdo. Pra aprender o conteúdo. E aqui, eles passavam muito assignment. E, na minha opinião, muito deles inúteis. É o que eu acho. Eu tenho uma professora, uma aula de energia sustentável. E a professora passa, tipo assim, toda semana eu tenho que achar ou um artigo, ou um livro, ou um evento que aconteceu, e eu tenho que escrever sobre esse evento. Nossa. Daí depois eu tenho outro assignment que é falando sobre o que eu achei da aula. Eu tenho que dar todo um feedback. O que você não gostou na aula, o que você gostou, tarararará. Então varia muito. Meu professor de psicologia, por exemplo, quer que os papers da gente sejam sobre a nossa vida. Então você tem que relacionar o conteúdo da aula com a sua vida pessoal. Tem outros professores que já querem aquela coisa muito específica, tipo, eu quero conceitos. Então, nesse sentido, realmente varia muito. Mas, assim, é muito forte essa coisa do homework, que você tem que estar constantemente trabalhando. E também aqui tem o que a gente chama de midterms, que geralmente na metade do curso tem uma prova para meio que saber se você tá pegando o assunto e tal. E daí você tem o final exam. Aqui não tem, tipo, recuperação nem nada disso. Você faz o midterm e você faz o final, que já são, tipo, as 2 provas que você tem, mais ou menos. Ou você tem um grande projeto pra trabalhar. E tem, às vezes, os professores dão a oportunidade de você ganhar pontos. Mas eu acho muito difícil você repetir matéria nos Estados Unidos. É meio difícil. Tem gente que repete. Eu já tive gente na aula que, assim, a aula é cara, os livros são caros, e a pessoa, tipo assim, não vem pra aula, não tá nem aí. Eu já conversei com algumas pessoas que falam assim, se eu passar com um C, tá bom, né? Que é importante até a gente falar das notas. Aqui não é de tipo 0 a 10. São letras, né? Tipo, você tem o A, que é... O A é o quê? Tipo, de 9 a 10. De 10 a 9, Tá. Aí tem o B, que é de 8 a 9, 9 a 8, né? 9 a 8. Tem o C, que é até 7, e depois, geralmente, tem o F direto, né? Aí que é tipo vermelho. O D é tipo de 6 a, sei lá, 5, 4 e tal. E o F já é tipo... Acho que é menos de 4, aí você já meio que reprova. Aqui na minha faculdade não tem, tipo, A mais, A menos, B mais, B menos. Na tua tinha? Tinha, A mais, A menos, tinha. Tá. Então já era bem mais específica, né? Mais específico. A minha não tem, por exemplo, mas eu acho que deve ser porque também é uma escola técnica. Pode ser. Mas pode ser que na faculdade seja mais específico, né? E mais uma coisa só que eu queria dizer é sobre a questão de horário para chegar na aula. Uma coisa muito diferente do Brasil. No Brasil, o professor não tá nem aí se você vai chegar nos 10 últimos minutos da aula ou se você vai pegar a aula inteira. A gente meio no Brasil, tipo assim, a gente entende, claro que tem gente que não entende, não tá nem aí. Eu tô dizendo assim, as pessoas que querem estudar. Você precisou chegar atrasado é porque você tinha uma coisa mais importante pra fazer. E às vezes acontece, às vezes a faculdade não é o mais importante na sua vida. Às vezes você tinha que ver um familiar, às vezes você tinha que trabalhar. E lá, pelo menos assim, na maioria das faculdades no Brasil, eles não se importam muito com isso. Aqui não, você chega 10 minutos atrasado, a pessoa já olha feio pra sua cara. Isso é chato, que eu me sentia meio criança, entendeu? E tem professor, geralmente, que dá muito ponto por participação. Você tem que estar, que chama attendance. Attendance é você estar, é a participação. Não é só você estar na aula, o corpo. Você tem que estar, tipo, participando. Então, eles contam ponto por isso também. Sim. Então, é super importante também. Tem professor meu que, se você chegar 10 minutos atrasado, o professor até fala brincando, você vai ter que ou fazer uma dança, ou você vai ter que contar uma piada, ou você vai ter que, sei lá, tipo, porque eles realmente levam a sério. Eles falam, você demorar meia hora, se você tiver uma coisa do trabalho, beleza, mas você tem que me falar antes. Tem gente que nem vai, porque tem tanta vergonha de chegar atrasado que não chega. Então é bem diferente esse esquisito. Mas é isso, gente, que a gente tinha pra falar. Se vocês tiverem perguntas, deixem aqui embaixo. Deem like nesse vídeo, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal de Cíntia também. Sigam a gente no Instagram, Duda nas Américas e... Cíntia Sabino. Isso, vamos ver, hein? Sigam a gente lá. Tá bom? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijos. Tchau. Acho que eu tô muito branca. Eu tô com uma fome.
Menina, tu também tá sempre com fome, né? Meio-dia 8. Comi de 8? Meio-dia 8. Meio-dia... Vixe, Maria.